Oi, eu sou Ana Cláudia Miel, que eu sou jornalista e sou do coletivo Rosa Zumbi. E eu estou aqui hoje para falar da tese Resistir e Reexistir, que é a tese do coletivo Rosa Zumbi ao 6º Congresso do PSOL. Eu sou Vitor Medeiros, também do coletivo Rosa Zumbi. A ideia da tese ela não nasce por acaso, né? A gente avalia que estamos num momento que é preciso muita resistência, né? Mas é preciso também pensar numa nova proposta de reorganização da esquerda. Por isso, resistir e reexistir, né? Então, assim, resistência por quê? Porque passamos por um momento em que acabamos de sair de um golpe em 2016, né? Um golpe que está trazendo para a gente aí, no cotidiano, uma série de perdas de direitos, né? Com aprovações de projetos de leis como a reforma trabalhista, né? Que retira direitos históricos dos trabalhadores. É a proposta de aprovação de uma reforma da Previdência, né? Que também retira direitos aí da assistência social, né, e previdenciários de uma grande massa de brasileiros. E também a emenda constitucional 95, né, que foi a PEC do teto dos gastos, que limita aí os gastos do governo federal durante os próximos 20 anos, o que provavelmente vai trazer um caos aí para a saúde, para a educação, para os serviços públicos de um modo geral. Mas a gente também avalia que essa conjuntura ela não nasce em 2016, né? Ela começa ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff, com uma política de austeridade fiscal, com uma política econômica que privilegia os mais ricos em detrimento dos mais pobres, e que essa política, na verdade, ela só se fortalece, né, com a realização do impeachment da presidenta em 2016, com o golpe jurídico, parlamentar, midiático que a gente viu no Brasil. Certamente, acho que tem uma coisa importante, que é o fato de que nós não vamos resolver na tática aquilo que é uma derrota estratégica, né? Desse ponto de vista, a gente tem que lembrar de que o Estado que nós temos atualmente é um Estado muito repressor, né? Um Estado que diminui as suas funções de proteção social, de garantia dos direitos básicos e amplia as suas funções repressivas, né? E é um Estado que está cada vez mais sob o paradigma empresarial do neoliberalismo, né? Aquela ideia do Estado-empresa e tudo mais. Além de estar servindo a essa acumulação brutal, né? Então, a extinção de uma reserva amazônica, a violência contra os povos tradicionais, a repressão e a criminalização dos movimentos sociais, né? Lei que inclusive foi promulgada durante o governo Dilma, tudo isso nos coloca diante de uma necessidade que é a luta pela afirmação da experiência pública e pelo caráter público do Estado, né? O que está em jogo nesse sentido é impedir um sequestro do Estado e da coisa pública pelo capital e pela Casa Grande no Brasil. Acho que você estava falando uma coisa interessante antes da gente começar a gravar, que é a questão do Estado desenvolvimentista, que também já estava colocado, né? Sim. Como o Brasil voltou a ser um grande exportador, a gente está Sim. praticamente revivendo os tempos de plantation, Sim. né? Sim. Então, assim, acho que os movimentos indígenas trazem contribuições muito importantes nesse sentido, porque eles se mantiveram nessa luta ao longo aí dos últimos anos, contrários à construção de grandes projetos, Sim. né? Sim. Contrário aos projetos de mineração, a privatização dos espaços, né, para empresas internacionais, das terras brasileiras para empresas internacionais e também para o agronegócio, né, que hoje é o grande violador dos direitos dos indígenas e das comunidades tradicionais pelo Brasil. Sem dúvida. E esse é justamente o que reafirma a condição de atraso do Brasil e a condição de dependência, né, nesse jogo internacional. No caso, sobretudo, do agronegócio, mas não só, também a mineração e esses outros atores, reafirma a reprimarização da economia brasileira, né, a partir de muita violência, como você já falou. Então, nesse sentido, esse modelo desenvolvimentista, extrativista, precisa ser superado, e os povos tradicionais e os povos também da cidade, os povos que resistem, né, aqueles que vivem do trabalho, têm a contribuição de novos paradigmas, né, como o paradigma do bem viver, entre outros, que precisam ser assumidos por nós, né. Tem uma questão muito importante que eu acho que é legal mencionar,
que é o esgotamento também desta política de conciliação de classes adotada pelos governos Lula e Dilma, né? É uma política que em algum momento possibilitou o enriquecimento, né, dos industriários, né, dos grandes produtores, mas que distribuiu, de alguma forma, alguma renda, né, para a população mais pobre, mas essa política é uma política que tem teto, né? A gente viu com o esgaçamento aí do mandato da presidenta Dilma que essa é uma política que tem teto e a gente precisa avançar para além dela. Significa que o projeto democrático popular se esgotou? Não. Acho que não, né? Acho que a gente precisa reatualizar, né, atualizar o programa democrático popular para produzir reformas verdadeiramente radicais, que não foram produzidas ao longo desses últimos 13 anos, como a reforma agrária, uma reforma da educação, uma reforma urbana, visto que o Brasil hoje é muito mais urbano, né, do que rural, e você vê uma cidade como São Paulo, em que os prédios, né, da região central estão vazios, não cumprem sua função social, e a gente não consegue politicamente dar uma resposta a isso, porque a especulação imobiliária, né, e seu lobby tem um poder ainda muito grande. Então tem reformas radicais, estruturais que nós precisamos fazer e que esse projeto que foi implementado não fez e que a gente não sei nem se dá para chamar esse projeto de democrático popular. Sem dúvida. O que a gente precisa então é atualizar esse projeto, né, para repensar aí uma nova proposta política para o Brasil e que inclua inclusive novos atores sociais. Eu acho que não dá mais para a gente ter um projeto político de país que se baseie na ortodoxia europeia, né, no pensamento europeu. A gente tem que produzir um projeto político para o Brasil que compreenda a estruturação do capitalismo brasileiro como baseado na escravidão, né, no pós-escravidão. Então você tem um componente racial muito forte na estruturação do capitalismo no Brasil e não dá mais para isso estar de fora de uma análise da construção de um projeto para o Brasil. Acho que o pessoal tem uma contribuição. Sem dúvida. De alguma maneira, o fortalecimento das instâncias partidárias, a busca do partido por maior enraizamento social, para se tornar de fato um partido socialista democrático de massas, vai ao encontro disso que você está dizendo, né? Dessa necessidade de nós nos conectarmos com uma nova classe trabalhadora, né? Que demanda de nós novas respostas, novos métodos, novos jeitos de se fazer política, né? De se organizar. Nesse sentido, também nós não somos prepotentes a ponto de achar que o PSOL vai resolver tudo isso sozinho, né? Nós compartilhamos dessa tarefa com outros atores. Acho que a Frente Povo Sem Medo, por exemplo, traz essa proposta de reexistência, né? No sentido de que essa reconstrução de uma estratégia efetivamente democrática e popular, ela vai brotar da própria resistência com esses atores novos, com os atores tradicionais, enfim. É preciso que nós nos abramos um pouco mais para a imaginação e para fazer as perguntas certas. Afinal de contas, apesar dos nossos anacronismos, já dizia o Belchior que o novo sempre vem. Eu acho que o pessoal então, tem um grande papel a cumprir, né? A gente precisa enfrentar alguns problemas internos, né? Superar esse partido dividido em correntes que passam a maior parte do tempo disputando entre si, ao invés de fazer política para fora e disputar a sociedade para um novo projeto político. A gente precisa superar também o privilégio que se dá aos mandatos, né, políticos, ao invés de se construir o movimento na base. Sim. Então, assim, sair um pouco dessa institucionalidade. Não é que a gente deva abandoná-la, né, porque a gente acredita que a gente também muda o Estado por dentro. Sim. Mas tentar construir no campo das lutas populares. E eu acho que a gente tem que superar também dentro do partido algo que no último período ocorreu e que a gente ainda não deu condições de superar, que é a intervenção no setorial de mulheres. Acho que para concluir, convidar as pessoas, né, para acessar a nossa tese, conhecer a nossa tese. Conhecer a nossa tese, ela está lá no site do PSOL, onde estão as nossas propostas, onde a gente fala um pouco mais aprofundadamente, né, sobre isso que a gente pincelou aqui. Então é isso, a gente acredita que é um momento de resistência, nós precisamos resistir e dessa resistência
né, vai sair o caldo para uma nova existência enquanto esquerda, enquanto militantes da luta política.